Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para levar até vocês o programa Luz na Penumbra neste penúltimo dia do ano de 2020. Esse ano que para muita gente diz assim, não vai deixar saudade, né? Mas nós sabemos que tudo é bom. A gente quer que tudo aconteça como se fosse um mar de almirante, como dizem, né? Aquele mar calminho, sem ondas, né? E não é assim a vida. A vida não é assim, a vida não é para que nós possamos ficar aqui em férias, ad eternum, como muitos pensam. Então, nós não temos a ousadia, digamos assim, de chegar para cada um de vocês e falar que, olha, 2021 vem aí com muita felicidade, com muita tranquilidade, com a vacina, etc. e tal. É claro que a gente sabe que a vacina contra a Covid-19, ela já está aí, né? E todos nós deveremos ser vacinados, com algumas exceções, é óbvio, pessoas que não podem ser vacinadas, mas a grande maioria vai poder sim ser vacinado e vamos, digamos assim, parar essa pandemia. Agora, essa pandemia, ela não veio para destruir a humanidade, para fazer ferir a humanidade, para fazer a humanidade sofrer, porque Deus é justo e bom. Ele jamais faria com que seus filhos sofressem. O que acontece conosco é que nós sofremos por consequências das nossas próprias incúrias, das nossas próprias ações erradas. A gente, quando está com liberdade de escolher entre fazer o bem e fazer o mal, e a gente escolhe fazer o mal, a gente não está nem aí, né? Ah, que nada, tá tudo certo. Deixa a vida me levar, como dizia a música. Mas, para cada pensamento, ato, palavra, né, tudo aquilo que nós exprimimos, tudo aquilo que nós geramos dentro de nós, existe uma consequência. Cada causa tem uma consequência, tem um efeito. E não existe efeito sem causa. Você não tem a água fervendo sem que você acenda o fogo do fogão. O fogo tem que estar aceso, a água dentro da panela, da leiteira, para poder ela ferver. Se não tiver o fogo, a água não vai ferver. A causa é o fogo, o efeito é o ferver da água. Então nós precisamos estarmos muito cientes de que tudo isso que está acontecendo é para nosso favor. É um remédio amargo nos pontos fracos da alma, como diz André Luiz. Então, não vamos reclamar, não vamos aí dizer, meu Deus, afasta logo esse vírus de nós, livra-nos desse vírus. Nós é que devemos nos livrar de um vírus que é o causador desse vírus aí. Um vírus mental que causa o vírus físico. O novo coronavírus não foi criação de A, B ou C, como alguns dizem por aí. O novo coronavírus é criação da nossa mente, mas não é uma criação por querer. Eu não crio um vírus por querer. Esse vírus acontece e todos os efeitos ocorrem porque nós criamos dentro de nós condições negativas, e aí essas condições negativas têm que ser reparadas e modificadas dentro de nós. Então vamos pensar que 2021 chega, é um ano que vai ser para que nós possamos refletir em cima de tudo que aconteceu em 2020, de tudo que tem acontecido, e o que eu vou fazer, o que eu vou plantar para que eu mereça coisa melhor. Então é preciso que nós
estejamos bem atentos a isso, para que não fiquemos aí nos lamentando, achando que Deus nos esqueceu e etc e tal. Negativo. Deus está atento a tudo, absolutamente tudo o que nós fazemos. O problema é que nós somos muito, digamos assim, acomodados. Não estou falando especificamente A, B ou C. Tem gente que não, tem gente que corre mesmo, luta para vencer a si mesmo, mas a maioria da humanidade ainda é muito acomodada, gosta de ser servido. E aí Jesus, lembrando Jesus que disse que não veio para ser servido e sim para servir. E nós deveríamos imitar a Jesus, pois ele é o nosso guia e modelo. Bem, meus irmãos, essa introdução é porque hoje é, como eu disse, o penúltimo dia do ano de 2020, nesse calendário inventado pelos homens, para que nós pudéssemos ter uma facilidade, que era exatamente de recomeçar. Assim como Deus criou o dia e a noite, para que nós pudéssemos recomeçar a cada dia, para que nós pudéssemos repensar a nossa vida durante a noite e recomeçar de forma melhor no dia seguinte. Então, os homens inventaram aí esse calendário que encerra um ano e começa um outro ano, um outro ciclo. E que esse ciclo, então, a gente vai realmente ter algo muito bom, eu tenho certeza disso. Mas, volto a dizer, depende de nós. Então, é esse o introito, digamos assim, do nosso bate-papo de hoje. Mas o programa é o Luz na Penumbra e estudo de obras póstumas que vamos dar continuidade. O capítulo que começamos no último programa é a morte espiritual do livro Obras Póstumas. Kardec então vem falando a respeito da crença que muitos têm da chamada morte espiritual. E aí Kardec vai agora dar a colocação dele sobre a verdadeira vida e não a morte. Então vamos ao texto. Kardec diz o seguinte: na reencarnação as coisas se passam de outra maneira. No momento da concepção do corpo que se lhe destina, o espírito é apanhado por uma corrente fluídica que, semelhante a uma rede, o toma e aproxima da sua nova morada. Desde então, ele pertence ao corpo, como este lhe pertencerá até que morra. Todavia, a união completa, o apossamento real, somente se verifica por ocasião do nascimento. Então, o que Kardec está colocando aqui, que o espírito ele se aproxima do futuro corpo dele no momento em que existe a concepção, no momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo. É aí que o espírito é ligado pelos engenheiros siderais no futuro corpo, naquele óvulo fecundado pelo espermatozoide. Ali vai ser gerado o corpo. E esse corpo vai ser gerado através da mente do espírito reencarnante. O espírito reencarnante é que vai dar toda a forma desse corpo. Toda a formação se dará através da psique, do pensamento desse espírito reencarnante. E Kardec diz que a união completa, o apossamento real, somente se verifica por ocasião do nascimento. Quando nasce a criança, é que o espírito realmente, vamos dizer assim, se apossa do corpo físico. Até então, ele estava um tanto quanto afastado, porque o espírito não fica dentro da mãe como alguns pensam. O espírito fica colado à mãe. E quando são gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, etc. e tal, ficam todos os espíritos colados ao corpo físico da mãe, do lado de fora. É bom que a gente diga, porque muita gente acha que não. Fica lá dentro, no útero da mãe. No útero é só o corpo físico e tem uma conexão, um fio de prata, né, que é exatamente o perispírito, que liga o espírito ao corpo físico do reencarnante. Vamos então dar continuidade ao texto. Desde o instante da concepção, como lembramos, a perturbação ganha o espírito. Suas ideias se tornam confusas.
suas faculdades se somem. A perturbação cresce à medida que os liames se apertam. Torna-se completo nas últimas fases da gestação, de sorte que o espírito não aprecia o ato de nascimento do seu corpo, como não aprecia o da morte deste. Nenhuma consciência tem, nem de um, nem de outro. Olha que coisa interessante. Kardec dizendo que desde o instante da concepção, que o espírito vai se ligar ao futuro corpo físico, o espírito começa a sentir uma perturbação, começa a esquecer do seu passado, a ter aquela nuvem do esquecimento, o filtro do esquecimento, que é uma benesse, é um bem, é uma coisa muito boa para o espírito, não é mal. Tem muita gente que acha que isso é mal. O esquecimento é ruim, eu não lembro nada do meu passado, e aí se eu lembrasse eu poderia reparar com mais facilidade. Lê do engano. Nós teríamos uma dificuldade muito grande de conviver, principalmente dentro do seio familiar, se nós lembrássemos que eu fiz mal ao outro, ou o outro fez mal a mim, a outra ou o outro, enfim. Então, o esquecimento, o véu do esquecimento, é uma benesse muito grande que Deus nos concede, para que nós possamos não pensar no passado. O passado, ele é algo que está nos conduzindo pelas necessidades que temos nesta encarnação e nas encarnações futuras, no nosso futuro, daqui para frente. Mas o passado, ele existiu lá atrás e ele tem que ficar lá atrás. Nós temos que viver o hoje. Quem vive o passado ou o futuro não consegue fazer nada no hoje. E é preciso que nós façamos a diferença agora. Vamos então em frente, mas eu queria lembrar que este é o programa Luz na Penumbra, e o estudo de hoje é Obras Póstumas, de Allan Kardec. Então Kardec diz que desde o instante da concepção a perturbação ganha o espírito. Ele fica confuso, realmente, começa a apertar. Mas no ato do nascimento, olha que coisa interessante. No ato do nascimento, o espírito esquece. Ele não percebe o nascimento. Ele vai começar a ganhar consciência a partir do nascimento. E é uma coisa que ele lembra também, que no ato da morte física, do corpo físico, o espírito também não percebe. Muitas pessoas falam assim: meu Deus, olha o que aconteceu, que acidente terrível, morreu de uma maneira trágica. E o espírito, na verdade, como Kardec está lembrando, ele não se apercebe daquilo. Mais na frente, quando estiver mais amadurecido, ele vai ter a consciência total, a lembrança total de toda a sua existência. Mas só quando nós estivermos amadurecidos, para que uma lembrança dolorosa não cause desequilíbrio em nós. Então nós passamos por esses momentos e aí as pessoas podem falar assim: mas se nós não sentimos a morte, se nós não sentimos o nascimento, isso aí falta para a gente amadurecer, falta para a gente crescer. E não, negativo, não falta, porque está dentro de nós. Nós só não nos apercebemos porque nós ainda estamos numa condição inferior na evolução. Precisamos evoluir mais, precisamos amadurecer mais para que nós não deixemos de ser equilibrados, para que nós continuemos equilibrados. Aí, quando nós estivermos realmente no momento em que nada mais vai nos desarmonizar, nada mais vai nos desequilibrar, aí sim eu vou poder lembrar de tudo que aconteceu na minha vida. Até lá, não dá. Continuando o texto de Kardec. Desde que a criança respira, a perturbação começa a dissipar-se. As ideias voltam pouco a pouco, mas em condições diversas das verificadas quando da morte do corpo. Olha Kardec nos dizendo que a criança, então, quando respira, ela começa a ter a perturbação dissipada. Inicia a dissipação
e as ideias voltam pouco a pouco, mas como ele está dizendo, em condições diferentes daquelas quando nós deixamos o corpo físico. Quando nós deixamos o corpo físico, o espírito imediatamente recorda de tudo que aconteceu na sua última existência. Com algumas, claro, algumas diferenças, alguma coisa que a memória ainda não é uma memória totalmente formada, então ela vai ter alguns lapsos ali, mas a consciência faz com que toda a sua encarnação, a última pelo menos, ela seja recobrada. Continuando Kardec aqui no texto. No ato da reencarnação, as faculdades do espírito não ficam apenas entorpecidas por uma espécie de sono momentâneo, conforme se dá quando do regresso à vida espiritual. Todas, sem exceção, passam ao estado de latência. A vida corpórea tem por fim desenvolvê-las mediante o exercício, mas nem todas se podem desenvolver simultaneamente, porque o exercício de uma digamos assim, desse desenvolvimento, né, de uma, poderia prejudicar o desenvolvimento da outra, ao passo que por meio do desenvolvimento sucessivo, umas se firmam nas outras. Convém, pois, que algumas fiquem em repouso, enquanto outras aumentam. Esta a razão porque, na sua nova existência, pode o espírito apresentar-se sob aspecto muito diferente, sobretudo se pouco adiantado for do que tinha na existência precedente. O que Kardec quer nos dizer com isso? As faculdades, quando nós fazemos a programação reencarnatória, e aí a programação reencarnatória é aquele momento explicado muito bem no livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, na reencarnação do Segismundo. Quem puder, pegue esse livro, Missionários da Luz, vai lá, a reencarnação de Segismundo, e leia esse capítulo. Leia o livro todo, mas esse capítulo em particular por conta da programação reencarnatória. Eles fazem uma programação junto com o reencarnante. Os espíritos que são responsáveis pela elaboração da próxima reencarnação, eles vão ajudar o espírito reencarnante a escolher que tipo de organismo físico, que tipo de corpo físico terá esse reencarnante nesta próxima reencarnação. Algumas doenças necessárias, algum problema no nascimento, se ele vai nascer numa família rica ou pobre, e por aí vai. São várias coisas que são colocadas ali na programação reencarnatória. E essa programação reencarnatória, como está lembrando aqui Allan Kardec, ela vai fazer com que se desenvolvam as faculdades uma a uma após a outra. Muitas vezes a gente quer desenvolver tudo de uma vez, e aí a gente não foca. O nosso grande problema é não focarmos. Se nós estamos indo para uma determinada cidade, o nosso foco tem que ser na estrada até atingirmos essa cidade. Por exemplo, eu vou para Petrópolis, eu estou na cidade do Rio de Janeiro e vou para Petrópolis. Qual é o caminho que eu vou tomar para ir para Petrópolis? Eu vou tomar este caminho, vou seguir, vou subir a serra e tal, até chegar ao meu destino. Enquanto eu não chegar ao meu destino, ao meu primeiro destino, eu não devo pensar num próximo destino. Eu não devo pensar em desenvolver uma faculdade se eu ainda não conseguir uma que eu estou perseguindo. Eu tenho que ser paciente. Ao mesmo tempo eu tenho que ser benevolente. Ao mesmo tempo eu tenho que ser compassivo. Ao mesmo tempo eu tenho que ser fraterno. Gente, vamos focar. Vamos escolher uma e focarmos. É óbvio que todas as outras nós vamos ter o cuidado. Teremos cuidado para sermos benevolentes, fraternos, indulgentes, etc. e tal. Mas o meu foco tem que ser
aquilo que eu escolhi, aquilo que está na minha programação reencarnatória. Eu tenho que desenvolver determinada faculdade, então é essa faculdade que eu vou me focar para que eu possa ter êxito. E não eu ficar pulando de um para o outro e acabar não desenvolvendo nada, né? Então, foco é fundamental. E aí Kardec diz que no desenvolvimento sucessivo das faculdades, umas se firmam nas outras. Quando eu conseguir, por exemplo, ser totalmente paciente, eu vou então estar com maior facilidade em conseguir desenvolver a tolerância, em conseguir desenvolver a compaixão, em conseguir desenvolver outras coisas mais que eu preciso. Normalmente, na programação reencarnatória, os espíritos falam, olha, essa faculdade aqui é que você tem em grau mais fraco, digamos assim. Você falha muito nessa faculdade aqui. Então vamos programar uma reencarnação para que você foque exclusivamente nesta faculdade. As outras você já está mais ou menos, você já está bem em uma ou em outra, mas nessa aqui não. E aí Kardec vem falando também, continuando o texto, a respeito de algumas faculdades, tipo percepção das artes, né? Eu posso ser muito bom em determinada arte. Então Kardec fala o seguinte: a faculdade musical, por exemplo, será mais ativa. Ele conceberá, perceberá e, portanto, fará tudo o que for necessário ao desenvolvimento dessa faculdade. Noutra existência, tocará a vez a pintura, as ciências exatas, a poesia, etc. Enquanto estas novas faculdades se exercitarem, a da música estará latente, mas conservando o progresso que realizou. Resulta daí que quem foi artista numa existência poderá ser um sábio, um homem de Estado ou um estrategista noutra, sendo nulo do ponto de vista artístico e reciprocamente. A gente tem então as faculdades no estado de latência, elas ficam adormecidas, porque nós precisamos desenvolver uma determinada faculdade, uma outra faculdade. É como o cego, aquela pessoa que reencarna cega, ela vai, e já falei isso várias vezes, não só aqui no Luz na Penumbra, mas no Caminho do Senhor, no Debate na Rio, analisando os fatos, etc. e tal, que o cego, ele desenvolve o tato, o olfato, a audição e o paladar muito, e muito mais do que nós, né, a maioria de nós que tem os 5 sentidos perfeitos, ou quase perfeitos, digamos. Então, é exatamente isso que Kardec está dizendo. Uma faculdade, ela precisa ser adormecida, amortecida, para que possa desenvolver com maior capacidade as outras. Continuando, diz Kardec, o estado latente das faculdades na reencarnação explica o esquecimento das existências precedentes, enquanto que, por ocasião da morte, achando-se as faculdades em estado de sono pouco durável, a lembrança da vida que acaba de transcorrer é completa ao despertar o espírito na vida espiritual. É isso, meus irmãos, vamos ficar por aqui nesse estudo, vamos voltar no ano que vem, quarta-feira que vem estaremos juntos novamente, se Deus assim permitir, e desejo a cada um de vocês uma excelente passagem de ano. Eu quero aqui fazer um parênteses, pedir permissão para vocês para dar um feliz aniversário para minha filha, Luísa, que hoje completa 18 anos. Filha, esse percurso que você fez até agora é uma preparação para que você possa ingressar nessa idade adulta com muita paz, muita tolerância, muito juízo, porque é isso que a gente precisa. A todos vocês, meus irmãos, um excelente ano novo e nos falamos no próximo ano, se assim Deus permitir. Amanhã tem Debate na Rio, estarei lá das 12 às 14 horas do Debate na Rio. Eu vou fazer a apresentação da segunda hora do programa. Um abraço a todos, muita paz e muita luz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual nós damos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse estudo está no capítulo 23, intitulado Estranha Moral. Para realizar esse estudo, nessa como em todas as demais semanas, temos o nosso estimado Antônio de Pádua Barbosa para nos auxiliar na reflexão, sob a batuta técnica do nosso estimado Pablo. Então vamos pedir ao Antônio que desenvolva os itens 7, 8, que tem como título Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Esses itens que desenvolvem essa proposta são constantes sempre dessa ideia central da estranha moral, como nós já vimos anteriormente em outros programas, sempre priorizando a perspectiva espiritual em detrimento da material. Eu vou dar um olá ao Antônio e pedir que ele inicie essas reflexões para nós. Olá, Antônio. Olá, Marta. Tudo de bom para você. Olha só. Obrigada. A gente está tentando, né, você e eu estamos tentando aqui esclarecer aos nossos ouvintes tudo o que trata neste capítulo Estranha Moral. E justamente Allan Kardec reuniu essas passagens num capítulo específico, porque ele sabia muito bem que essas passagens gerariam algumas controvérsias. E nós já explicamos aqui por questões de linguística, questões de costumes dos povos daquela época e de hoje em dia. Então isso pode causar alguma má compreensão e deturpar o verdadeiro sentido dos ensinamentos de Jesus. Mas eu penso que quando nós nos defrontarmos com uma situação como essas, nós devemos atentar para dois detalhes, digamos assim. Um é que, quando Cristo referia-se a si próprio, ele não estava referindo-se à sua pessoa, ao seu corpo, à sua mente, ou lá o que seja. Ele estava se referindo à sua tarefa, ao que ele se propôs, ao que ele veio trazer, a sua palavra, a sua doutrina, que ele dizia ser tudo isso originário do Pai que está no céu, que ele estava aqui cumprindo a vontade do Pai que está no céu. Então, quando ele faz referência a si próprio, seguir a mim, odiar a mim, amar a mim e tal, ele está se referindo não a ele pessoalmente, mas ao que ele representa. Isso é o primeiro ponto para o qual nós temos que ter atenção. E o segundo ponto é que ele veio nos trazer justamente o conhecimento da outra vida, ou do prolongamento desta vida, a vida no reino de Deus, a vida maior, a vida eterna. Ele veio nos trazer esse outro conhecimento, que essa é a ideia do Evangelho. A Boa Nova é nos mostrar que existe uma outra vida, que é a verdadeira vida, a vida completa, a vida eterna, a vida perene. Então, quando ele refere-se à vida, muitas vezes está se referindo a esta vida eterna, não está se referindo a essa nossa vida mundana, que é limitada, ela é complicada, ela é difícil, ela é tormentosa, ela é incerta, ela é cheia de problemas. E a outra não, é a vida eterna, é a vida no paraíso, a vida com o Pai. Então é preciso que nós observemos esses dois pontos para poder entender o que ele quer dizer. Nesta parte específica, que é deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, nós vamos ver que ele faz
acabou se transformando num jogo de palavras com relação à palavra vida. Ele está se referindo uma hora à vida eterna, à verdadeira vida, e a outra hora referindo-se a essa vida, a nossa vida comum. Então, muitas vezes ele está se referindo aos mortos para a vida eterna, os mortos relativamente à vida eterna, ou seja, aqueles que ainda não alcançaram a ideia de que é a vida eterna, de que é a vida com o paraíso, a vida com o Pai. Não precisa nem estar lá, porque é um caminho para o qual nós estamos indo. Mas pelo menos entender que existe este caminho, esta outra vida. Então, esses que não entendem isso, são considerados mortos para esta vida eterna. E outra hora ele se refere aos mortos daqui do nosso dia a dia, da nossa vida comum. Então é preciso entender esse jogo de palavras para poder ter compreensão do que ele quis dizer com isso. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Então, a passagem que está em Lucas diz o seguinte: disse ele ao outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, permite que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Justamente é isso que eu estou dizendo. Quando o rapaz disse que seguiria Jesus, mas antes queria enterrar o pai que havia morrido, estava morto, Jesus disse: deixa aos mortos enterrar os seus mortos. Então, a que mortos Jesus está se referindo quando diz: deixa aos mortos o cuidado de enterrar, ou deixa a eles o cuidado? Quem seriam esses mortos? Não podem ser mortos da nossa vida, porque quem está morto não faz mais nada, muito menos enterrar quem já morreu também. Então ele está se referindo aos mortos em relação à vida eterna. Aqueles que não perceberam que há um caminho a ser seguido, há uma doutrina a ser praticada, então são mortos para a vida eterna. Então deixa esses que não compreenderam aquilo que você já compreende. Tanto é que você quer me seguir. Você quer me seguir. Então você já compreende o que é a vida eterna. Então você não é um morto para a vida eterna, você é um vivo. Então deixa que aqueles mortos com a vida eterna, com relação à vida eterna, enterrem os mortos, no caso, o seu pai. Então é um jogo de palavras que Jesus usa, referindo-se tanto à vida eterna quanto à vida terrena. E dessa forma dá para que a gente entenda o que ele quer dizer. Senão fica difícil, se você for interpretar ao pé da letra, é uma incoerência. Deixar os mortos, enterrar os mortos? Como assim? Se já morreu, como é que vai enterrar alguém? Não pode. Ele que tem que ser enterrado, não enterrar ninguém. Isso se considerarmos a existência só da vida terrena, só desta vida mundana. Então Kardec nos explica da seguinte forma: o que podem significar estas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram pronunciadas, não podiam exprimir censura àquele que considerava um dever de piedade filial e sepultar seu pai. Claro, Jesus não poderia estar censurando o rapaz por querer enterrar o pai. Tem, no entanto, um sentido mais profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar compreensível. Então, é o que eu estou falando. Só quem compreende que o sentido espiritual, que existe algo, uma vida do espírito, que é uma vida posterior a esta vida terrena, que era o caso do rapaz, pode compreender. O rapaz deve ter entendido, senão ele retrucaria. E quem passou essa informação para Lucas teria anotado isso. Né? Se o rapaz não prosseguiu, é porque ele entendeu. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência terrestre é transitória e passageira, espécie de morte, se comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual. O corpo não passa de vestimenta grosseira que reveste
temporariamente o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual ele se sente feliz em libertar-se. Então Kardec está narrando, explicando aquilo que eu demonstrei antes a vocês. O respeito que se consagra aos mortos não se prende à matéria, mas ao espírito ausente, mediante a lembrança de que dele guardamos. É uma coisa também interessante. Nós guardamos lembrança, saudade e outros sentimentos ao espírito que animou aquele corpo, não ao corpo propriamente dito, que com o passar do tempo vai se decompor. Nós, mesmo passados muitos anos em que nós sabemos que o corpo já está totalmente decomposto, continuamos amando aqueles que ocuparam aquele corpo e que se foram. Continuamos querendo bem, louvando, enaltecendo, tendo saudade, tendo lembranças, mesmo já o corpo tendo sido decomposto. Muitos até foram cremados, viraram cinzas, não é? E a gente continua louvando, sentindo saudade de quem se foi. Disso sentimos do espírito, não do corpo. Então já é uma noção que nós temos que ter de dois tipos de existência. Uma existência na qual o espírito habita o corpo e que ela é limitada, ela tem começo, meio e fim, e uma vida eterna, a vida em que o espírito está desprendido deste corpo. É a chamada vida eterna. Os próprios judeus na época já tinham esta noção, porque várias vezes perguntaram a Jesus: mestre, o que tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Eles sabiam que depois da morte voltariam à vida eterna. Ou melhor, eles não tinham noção de que voltariam. Eles tinham noção que adentrariam a vida eterna. Não tinham noção que essa vida é a continuidade da vida em que estavam. E que antes desta vida terrena, a vida eterna já existia. Isso é um conceito reencarnacionista em que eles não tinham. Nós já temos, então para nós a coisa hoje é mais completa. Nós sabemos que desta vida aqui de encarnados vamos para a vida eterna, mas não vamos iniciar a vida eterna, nós vamos voltar à vida eterna. Então, esse ensinamento de Jesus, para nós, faz mais sentido ainda. É análogo àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus, então, lhe ensinou dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, pois somente lá transcorre a verdadeira vida. Então aqui está assim, o esclarecimento completo e cristalino a respeito da passagem. Não é? Então Jesus dizendo isso para o jovem, no caso: não te preocupes com o corpo, nem o teu, nem do teu pai, nem de qualquer pessoa. Não te preocupes com o corpo. Pensa antes no espírito. Vai ensinar isso ao povo. Vai ensinar o reino de Deus ao povo. Vai mostrar ao povo que existe a vida eterna. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu. Ou seja, vai dizer ao pessoal que a pátria verdadeira não é esta e que eles estão aqui vivenciando, pisando em seu solo. Não é esta a verdadeira pátria. A verdadeira pátria dos vivos em realidade é a pátria espiritual. E somente lá transcorre a verdadeira vida. Então esse é o grande ensinamento de Jesus. Com esse jogo de palavras, ele conseguiu demonstrar uma máxima. Agora, com certeza, se Jesus tivesse simplesmente explicado isso, logicamente, nós entenderíamos, era mais um ensinamento, e ficaria guardado aqui na nossa mente, possivelmente, eventualmente, nós íamos nos utilizar dele.
mas não ficaria fixado realmente na nossa mente. O que fez com que este ensinamento com relação à vida eterna e à vida terrestre, a verdadeira vida e a vida passageira, os verdadeiros vivos, os verdadeiros mortos, que isso ficasse realmente na nossa cabeça, foi esse jogo de palavras, de mortos e mortos. Mortos para a vida eterna, mortos para a vida terrena. Porque isso chamou a nossa atenção, fez com que nós questionássemos, fez com que nós, ao não entender, ficássemos encucados, fez com que Allan Kardec se dispusesse a trazer aqui uma explicação a respeito. Porque todos, em princípio, não vão entender. Talvez o próprio Allan Kardec, a primeira vez que leu isso, pode ser até antes dele ter contato com a doutrina espírita, ele já era uma pessoa que, como todo mundo naquela época, frequentava a religião, a igreja, seja católica, seja protestante, já devia ter tido contato com essa passagem, algum pastor, algum padre tivesse conversado com ele. E todos tinham as suas dúvidas com relação a o significado dessas palavras. Mas ele, ao se tornar espírita, ou tornar espírita, melhor dizendo, ao ter trazido para todos o espiritismo, ele percebeu a que Jesus se referia quando citou essa história de deixar os mortos, ou cuidado de enterrar os mortos. Aí ele percebeu que Jesus estava se referindo à vida eterna e à vida do cotidiano aqui, a vida terrestre. Que o verdadeiro corpo nosso é o corpo espiritual, não é este corpo aqui que a hora que a gente parar de respirar ele vai se decompor. Então, isso chamou a atenção de Allan Kardec antes de vários religiosos, cada um com a sua explicação. Uns entendiam de um jeito, outros entendiam de outro, mas sempre ficou e está até hoje ainda, por muitas pessoas, sendo motivo de questionamentos, de mal entendimento. Não é verdade? Então nós temos que dar graças a Deus e temos uma doutrina que realmente nos esclarece esta situação e nos deixa tranquilos, porque vem ao encontro daquilo que nós estudamos de uma forma geral, que é a vida do espírito, a reencarnação, a temporariedade de que fica o ser ora encarnado, ora desencarnado, que a verdadeira vida espiritual é aquela a qual Jesus sempre se referiu, o reino de Deus, o reino dos céus, para onde nós vamos um dia estar bem posicionados lá. Então, nós temos que louvar a Deus a possibilidade de ter essa doutrina que nos explica isso. Eu penso assim. Espero que vocês também estejam entendendo da mesma forma. Certo, dona Marta? É verdade, é isso mesmo, Tony. Você explanou de forma muito clara para nós a diferença, né, entre as duas mortes, né, a morte do corpo físico e a morte espiritual, a morte da alma. Quer dizer, a gente precisa ter isso bem compreendido para entender a orientação de Jesus, né? Quando ele nos diz que nós devemos não nos preocupar com essas questões da morte física no sentido de priorizar as questões espirituais. Evidente que nós temos um contrato social no qual o respeito e até mesmo, né, de amor e carinho aos familiares e que aos amigos, e que você vai respeitar realizando, né, levando o corpo para ser devidamente enterrado os despojos. Mas você só não vai entender aquela morte, né, priorizar aquela morte no sentido de olhar a morte de um parente como sendo algo definitivo. Porque não foi a alma que morreu, foi o corpo que morreu. Então tudo permanecerá.
Você continuará amando aquela pessoa e você terá novas oportunidades, assim como aquele espírito também. Então, quando a gente vai no livro do nosso estimado Caibar Schutter, Parábolas e Ensinos de Jesus, ele fala sobre as duas mortes. E ele diz algo muito interessante quando ele diz: a morte do corpo é a libertação do espírito. A morte da alma é a sua escravidão ao serviço da carne. Quer dizer, aquele que não entende que aquele que se foi, apenas o corpo pereceu e vai se decompor, você não pode olhar para aquele morto como se algo fosse desesperador, como se fosse definitivo. Meu Deus, e agora? Eu tenho que ir lá, entendeu? Eu tenho que ir lá dar conta disso, porque realmente acabou, eu não tenho mais como encontrar essa pessoa. Não, a morte da alma é que é a escravidão ao serviço da carne, mas a morte do corpo é uma libertação para o espírito, a gente sabe disso. E ele disse que a morte concreta, que destrói a personalidade, que é o corpo, né? E tem a morte abstrata, que adormece, que desfigura. Quer dizer, é abstrata, porque, lógico, a gente sabe que o espírito não perece, mas ele pode perecer de forma abstrata, como ele diz aqui, moralmente falando. Então, o espírito adormece, desfigura, deprime a individualidade, o ser que prevalece na vida eterna. E ele diz que a morte da alma é uma abstração de tudo que interessa a vida imortal. Quer dizer, quando você prioriza as questões materiais, respeitando, evidente, as normas básicas, né, daquele contrato social, quando você prioriza essas questões, você não está observando aquilo que te acompanhará pela eternidade, que é a vida imortal. Então, essa morte da alma, que é uma abstração de tudo que interessa a vida imortal, ela é a ausência de todos os bens incorruptíveis. É o descobrimento de Deus, é a pobreza dos sentimentos nobres, do caráter, da virtude. Então, é isso que nós precisamos entender. Essa morte que ele apresenta aqui, deixe que os mortos enterrem seus mortos, é justamente destacando aqueles que ainda não compreenderam essa verdade imortal que o Cristo trouxe para nós, de seguirmos de forma definitiva para um caminho de felicidade imortal. Então é isso que nós precisamos estar atentos e priorizar as questões materiais em detrimento das questões da alma, nos abstrairmos de tudo que diz respeito à vida imortal, ou seja, nos abstrairmos da nossa felicidade. Então, por hoje vamos ficando por aqui, desejando a todos muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,